Olá, eu sou a professora Bianca e hoje eu vou lecionar a aula de História para o 8º ano. Na nossa última aula a gente falou o que preparou a Inglaterra ali no século XVII para que no século XVIII ela pudesse ter a Revolução Industrial. Então lembrem vocês, teve o cercamento dos campos e teve ali na República, no único momento que houve uma república na Inglaterra, os atos de navegação. Então, o século XVIII ele vai ser marcado por esse salto na produção, ou seja, está sendo produzido muita coisa e está sendo consumida muita coisa. Esse salto a gente vai chamar de Revolução Industrial. Lembrando vocês que tudo que tem o nome de revolução significa que há uma mudança profunda. Da feita em que o mundo entrou nessa Revolução Industrial, ele já não era mais a mesma coisa de antes. As pessoas tiveram que se adaptar a outras formas de vida, a outra forma de trabalho. O mundo precisou se adaptar e outra forma de consumo. Então aqui, nas cidades, a gente tinha a existência das oficinas, que elas eram organizações produtivas, sim, mas elas também eram organizações políticas. Por quê? Porque era ali que as pessoas se organizavam. Lembra que o pessoal estava no campo, vivendo com a família. Depois eles são expulsos e eles vão para a cidade. Na oficina, quando está sendo feito é como se fosse uma região da casa maior. Então você tem mais pessoas com o mesmo interesse que o seu e ocorre ali uma troca política e uma troca de serviços também. A Revolução Industrial ela vai ser marcada por isso aqui. A gente sai de uma economia agrária e manual e vai para uma urbana mecânica. É a partir desse momento que começam a existir as fábricas. Lembrando que as oficinas elas estão no meio do caminho. Enquanto existia a oficina, a produção ela ainda era menor. Por quê? Imaginem vocês que para produzir um sapato, antes era uma pessoa só produzindo esse sapato. Quando chegou às oficinas, já eram várias pessoas, 5 pessoas em uma sala produzindo o sapato. Cada um fazia uma parte do sapato. Quando vai para as fábricas, aí já é uma produção em massa. Já é muita gente trabalhando na fábrica, você não tem acesso, você não tem conhecimento de todo o processo de produção. Então, a oficina, essa organização produtiva e política que eu falei para vocês, ele está no meio do caminho. E aí, a gente vai dividir essa Revolução Industrial em 2 fases. A primeira, ela pega o século XVIII até 1850. Lembrando que em 1850 a gente já está falando do século XIX. Nesse momento era usado muito carvão, muito ferro, muito vapor. É aqui que vai existir, por exemplo, o desenvolvimento do trem a vapor, o desenvolvimento do navio a vapor. Então, essa é a primeira fase. Na segunda fase, que ela vai de 1850 em diante, a gente já vai ter o uso do aço, a eletricidade já foi descoberta e a gente já vai ter o uso do petróleo. Mas, professora, por que a Inglaterra que foi a pioneira nesse processo? Lembrem vocês que eu já comentei sobre os cercamentos dos campos. Qual foi a importância do cercamento dos campos? Toda aquela população camponesa, ela foi para a cidade. Quando ela foi para a cidade, ela tinha que trabalhar de alguma forma. E aí começaram a surgir as fábricas e elas precisavam de mão de obra. Então, a gente tinha na cidade uma população que tinha sido expulsa, uma população que estava carente, que precisava trabalhar, que não tinha onde morar, e eles começavam a trabalhar por muito pouco. As fábricas se beneficiaram desse processo, porque eu tinha mão de obra à vontade por um preço muito baixo. Então a gente tem aí o motivo para as fábricas acontecerem de uma forma tão rápida na Inglaterra. A gente vai ter também no meio do século XVII os atos de navegação, lembra? O monopólio comercial do mundo, o desenvolvimento da marinha da Inglaterra. Então, para além disso, a gente vai ter também o fato de que na Inglaterra a gente tem bastante carvão, bastante jazida de carvão. A gente vai ter esses minérios que vão ser encontrados nessa região. Outro fator também que contribuiu
Lembra que eu sempre estou comentando que a religião ela foi importante, ela está sendo importante ali na Inglaterra. Ela foi importante para a Revolução Puritana e ela vai ser importante aqui nesse momento de industrialização. Por quê? O que vai acontecer? O puritanismo ele vai pregar que o trabalho é que vai te enobrecer. Quanto mais dinheiro você tem acumulado, mais chances você tem de ir para o céu. Lembra o destino já está determinado? O destino pré-determinado? Quanto mais você enriquece, é porque você já está destinado a enriquecer. Esses fatores, mão de obra, minério, religião, eles vão fortalecer a Inglaterra para que ela entre nesse processo de industrialização. Mas aí, a gente vai ver como é que vai ser a relação dessas pessoas nas fábricas. Porque pensem vocês que não é uma coisa do dia para a noite. Existe todo um processo de mudança nos hábitos. Como é que essas pessoas vão trabalhar? Por quanto elas vão trabalhar? De repente a mão de obra ela já começa a valer algo. Por hoje é só, mas com base nessa aula e na aula anterior, vocês já conseguem fazer para mim a questão 1 até a questão 4 do livro de atividades. Páginas 17, 18 e 19. Aí é interessante que aqui na questão 3, vocês vão pensar um pouquinho sobre como é que foi essa produção artesanal, a produção manufatureira e a produção industrial. Lembra que é um processo. A gente não sai da artesanal direto para a industrial, direto para a produção em massa. Por hoje é só e até a próxima.